pessoal, eu sou o professor Alexandre Manissola de Oliveira, do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. Hoje, no curso de Engenharia de Controle e Automação, a disciplina Circuitos Elétricos 2, falaremos um pouquinho sobre senoides e fasores. Estamos na parte 4 desse conteúdo, onde lidaremos com definições e representações gráficas dos fasores. Vamos lá. Então aqui nós temos uma imagem animada de como se representa adequadamente um fasor. Um fasor, ao contrário do que a gente vê no livro, assinalado no livro, ele é um vetor radial girante, então ele é dinâmico. Então ele perfaz ali um movimento rotacional em torno ali da origem, né? E é representado no domínio do tempo como esse gráfico aqui, amplitude e tempo, que a gente pode ver aqui do lado direito. Então, a adição de tensões e correntes senoidais é necessária com frequência quando analisamos circuitos de corrente alternada. Então, o método para se realizar esta tarefa é através da utilização de fasores, que são vetores radiais girantes que têm um módulo constante e uma extremidade, né, fixa na origem. Então aqui a gente vê a representação estática, mas é necessário lembrar que o fasor, ao contrário de uma impedância, ele é dinâmico, ele está girando, tá, em função de uma velocidade angular ali, vezes o tempo, tá bom? Então aqui nós observamos que o fasor estará no instante t igual a zero nas posições vistas aqui na figura 4a. Então quando definimos um instante, o fasor ele fica ali estático naquela posição, né? E a gente pode observar a sua representação aqui temporal na figura 4b. Então a gente pode observar que a tensão V2 corta o eixo horizontal em t igual a zero, tornando necessário que o raio do vetor visto na figura 4a coincida com o eixo horizontal nesse mesmo instante para garantir que a projeção vertical seja 0 volts. Então aqui nesse instante nós observamos que essa tensão V2, embora ela tenha uma amplitude de 1 volt, como o argumento aqui está em 0, nesse instante aqui, ó, a tensão ela é 0, né? Vista aqui no gráfico temporal, né? Mas se ela continuar aqui perfazendo a revolução em 90 graus aqui, ó, ela vai estar na sua amplitude máxima aqui representada no gráfico, que nesse caso aqui vai ser 1 volt. Então a sua função no domínio do tempo vai ser V2 é igual a 1 vezes seno de ômega t. O seu comprimento, visto na figura 4a, é igual à amplitude da senoide. A outra senoide é gerada por um fasor que, em t igual a zero, já descreveu um ângulo de 90 graus. Então a gente pode observar aqui, ó, que esse fasor ele iniciou aqui com uma defasagem de 90 graus em relação ao V2. Então, em 90 graus, ele atinge aqui a sua amplitude máxima, nesse caso aqui, 2 volts. Então, como a projeção vertical é máxima, o valor de pico da senoide que o fasor gera também é alcançado, né, em t igual a zero, como ilustrado na figura 4b. Nota-se também que em t igual a zero, tem-se que a tensão total, né, Vt, aqui nesse caso representada, né, por esse gráfico aqui, é igual, né, a V1, nesse caso aqui, igual a 2 volts, né? Pois, nesse instante, V2, que é essa função aqui, né, V2 é nula, é igual a zero nesse instante, tá?
Então, aqui nós observamos através dessa outra representação de um fasor que é possível fazer operações de soma, subtração, multiplicação, divisão com os fasores. Então, nesse caso aqui, o fasor resultante, aqui representado, né, na cor lilás, yt vai ser igual à soma de y1 de t mais y2 de t. Então aqui nós temos a representação tanto fasorial quanto a representação, né, no domínio do tempo, dessa operação entre fasores. Então, o caso de duas funções senoidais que têm ângulos de fase diferentes de 0 e de 90 graus é apresentado aqui na figura 5, onde nós vemos três correntes, né? I1, que vai ser 5 amperes, seno de ômega-t mais 30 graus de defasagem. Então a gente observa que I1 começou aqui, ó, com 30 graus de defasagem. E 2, aqui, ó, 6 amperes, seno de ômega-t mais 60. Então, I2 começa aqui, ó, com 60 graus de defasagem, como a gente pode observar aqui. E a gente tem I total, que é a soma de I1 mais I2, que vai ser igual a 10,63 seno de ômega-t mais 46,40, né? Então, a gente vai ter aqui uma defasagem de 46,40. Essa mesma representação aqui, ao invés de ser representada no domínio do tempo, ela pode ser representada na notação fasorial. Então a gente tem aqui a corrente 1, a gente tem a corrente 2, e quando a gente faz a soma de I1 mais I2, a gente tem a corrente IT aqui, total e resultante, aqui representado por esse fasor de maior amplitude aqui, nesse caso 10,63 amperes. Então nota-se que as ordenadas das funções vistas na figura 5b têm em t igual a 0 são determinadas pelas posições angulares dos fasores que se vê na figura 5a. Como se usa quase que exclusivamente os valores eficazes e não os valores de pico na análise de circuitos de corrente alternada, o fasor agora será definido por razões práticas e de uniformidade como tendo um módulo igual ao valor eficaz da função senoidal representada, né, que ele representa. Então, o ângulo, também conhecido como argumento, associado com o fasor, continuará como descrito anteriormente, como ângulo de fase, né? E, em geral, a forma fasorial de uma tensão ou corrente será o fasor tensão. Então, eu sugiro fortemente que quando vocês forem fazer a anotação de um fasor no caderno, vocês representem por uma letra com achura, assim como essa, né? O V, se for o I, representem assim, se for potência, representa assim, de maneira que você distingua, né, de uma tensão de corrente contínua. Então, aqui não é V de corrente contínua, que é o fasor tensão vai ser igual a VRMS com argumento, tá vendo aqui, ó, abertura em graus, esse símbolo representa a abertura do argumento, θ, e o fasor corrente vai ser igual a IRMS com o argumento θ. Tá? Lembrando, anota aí no seu formulário, que a tensão eficaz, ou o VRMS, vai ser igual a tensão de pico dividido por raiz quadrada de 2, tá bom? Então anota aí no seu formulário para você não se perder, tá? Eu acho que é muito importante vocês terem um formuláriozinho de maneira que ele possa acompanhar vocês aí ao longo, né, de todo o estudo desse conteúdo. Tudo bem, pessoal? Então, deve-se ressaltar que na notação de fasores, as grandezas envolvidas sempre variam de forma senoidal e a frequência, né, não é representada. Então, aqui a gente não vê nessa notação a frequência, ok? Então, vamos ver agora alguns exemplos numéricos, né?
Então aqui pede para converter, né? Converta as expressões a seguir do domínio do tempo para o domínio dos fazores. Então A vai ser igual a raiz de 2 vezes 50 seno de ômega-t, B é igual a 69,6 vezes seno de ômega-t mais 72, e C é igual a 45 cosseno de ômega-t. Né? Vamos ver como é que vai ficar. Então em A vai ficar 50, né? Por que 50, professor? Porque é VRMS. VRMS vai ser igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Quem é a tensão de pico? Nesse caso, nesse exercício 1A, é raiz de 2 vezes 50. Quando eu passo para VRMS, eu divido por raiz de 2. Então, raiz de 2 corta com raiz de 2, fica só o 50. E aqui o argumento θ, como a gente pode observar, é zero. Então, vai ficar 50 com argumento zero. Como é que vai ficar aqui no caso da letra B? Vai ficar 69,6 dividido por raiz de 2 com argumento de 72. Tá lá. Professor, mas aqui você multiplicou por 0,707. O senhor não dividiu por raiz de 2. Então, pessoal, 1 dividido por raiz de 2 é igual a 1 dividido por 1,41, que é igual a 0,707. Então você pode dividir por raiz de 2 ou multiplicar por 0,707, tá? Nesse caso aqui vai dar 49,21 com o argumento de 72. E a letra C vai ficar 0,707 vezes 45 com o argumento de 90, que vai dar 31,82 com o argumento de 90. Segundo exercício, escreva a expressão senoidal para os fazores a seguir, né, para uma frequência de 60 Hz. Então, quando a frequência é 60 Hz, a gente sabe que a velocidade angular dessa frequência ela vai ser ela vai estar proporcional à frequência, né? E ela vai ser igual a 2 vezes π vezes a frequência. Então, 2 vezes π vezes a frequência vai dar 377 de velocidade angular. Então, como é que é a expressão, né, geral da tensão ou da corrente fasorial? Então, se for a corrente, vai ficar I de T é igual a corrente de pico seno de ômega-t mais θ. Então, nesse caso aqui, de cara, quanto é o θ? 30. Quanto é a corrente de pico? Bom, a gente sabe que a corrente RMS é igual a corrente de pico dividido por raiz de 2. Então, logo, né, a corrente de pico vai ser igual a VRMS, né? Então a corrente de pico vai ser igual, aliás, IRMS, né, vezes raiz de 2, ou vezes 1,41. Então, nesse caso aqui, vai dar em torno de 14,1, né, amperes. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu apagar aqui essas anotações. Ok, para não atrapalhar. Vamos ver como é que vai ficar. Bem. Opa, apertei o botão errado. Desculpa aí, pessoal. A gente volta lá. Então, isso vai dar a corrente em função do tempo vai ser igual a raiz de 2 vezes 10, que vai dar 14,14, vezes seno de ômega t. Quem é ômega? É 2 vezes π vezes a frequência. Nesse caso dá 377, né? E o argumento já está aqui. O próprio 30 graus, né? Que é o ângulo de fase. E qual vai ser a expressão senoidal para esse fasor tensão aqui, né? Vai ser igual a 115 vezes raiz de 2 com o argumento de menos 70, olha lá. 115 vezes raiz de 2 vai dar 162,6 vezes seno de ômega t, nesse caso vai ser 377t, menos 70 graus. Exercício 3. Calcule a tensão de entrada no circuito visto na figura abaixo se a queda de tensão
Então a queda de tensão aqui, ó, VA vai ser igual a 50 seno de ômega t, aqui no caso 377T mais 30, e VB aqui, ó, a queda de tensão em B vai ser igual a 30 seno de 377T mais 60. Então a gente sabe que a frequência é 60 Hz por conta dessa velocidade angular aqui. Então, para isso a gente vai aplicar, né, a lei de Kirchhoff para as tensões. A gente sabe que essa tensão aqui na fonte ela vai ser igual à soma dessas duas quedas de tensões, né? Então vai ficar assim, ó, a tensão na fonte vai ser igual a VA mais VB. Então a gente sabe que passando do domínio do tempo para o domínio dos fasores, a gente vai ter que VA vai ser igual a 50 vezes seno de 377T mais 30. Logo, o fasor tensão em A vai ser igual a 50 dividido por raiz de 2, que vai dar 35,35 volts, com um argumento de 30 graus. O mesmo é válido para VB, que vai dar 21,21 volts com argumento de 60 graus. Agora a gente passa, né, da forma polar para a forma retangular. Então aqui a gente tem, então vamos representar aqui hipoteticamente um fasor, né? Então a gente tem a componente dele em x e a componente em y, né? Então na verdade a gente tem aqui o argumento, a gente tem o cateto adjacente, o cateto oposto e aqui a hipotenusa. Logo, a gente sabe que existe uma razão, né, entre o argumento e cateto oposto e a hipotenusa, e cateto adjacente e hipotenusa. Então, a partir dessa relação trigonométrica, a gente obtém esses valores aqui, né? A componente x e a componente y, que aqui a gente chama de componente real, e a componente imaginária, né? Para essa nossa tensão, né, o nosso fasor tensão em A, a mesma coisa o fasor tensão em B. Tá? Então a gente vai ter aqui essa representação retangular desse fasor. Então, como a tensão na fonte, o fasor tensão na fonte vai ser igual à soma dos dois fasores tensão, basta a gente somar as componentes reais e as componentes imaginárias. Então, ao somar as componentes reais, eu tenho 41,22 volts. E ao somar as componentes imaginárias, eu vou ter J 36,05 volts. Tá? Então, essa é a minha tensão na fonte. E agora eu vou passar o meu fasor tensão na fonte da notação retangular para polar, né? Então eu faço o caminho inverso que eu fiz anteriormente, né? Eu vou fazer essa relação trigonométrica e encontrar a hipotenusa e o argumento, que nesse caso aqui, né, para cateto adjacente e cateto oposto aqui, vai dar essa hipotenusa com esse argumento aqui, né? 54,76 volts com 41,17 graus de argumento. Então, transformando do domínio dos fasores para o domínio do tempo, se obtém que a função da tensão de entrada vai ser igual a 77,43 volts de tensão de pico vezes seno de 377T mais 41,17. Agora, fazer a representação dessas duas expressões. Então, VA, eu sei que ela começa em 30 graus. Então, eu venho aqui no gráfico e eu já assinalo 30 graus e daqui vai partir VA, né? Eu sei também que VA ela vai ter uma amplitude aqui, ó. Cadê VA? Tá aqui. Ela vai ter uma amplitude de máxima, né, de 50 volts. Eu também sei que VB começa com uma defasagem de 60 graus e ela vai ter uma amplitude máxima de 30 volts. Eu assinalo ambas, né? Assinalo também a tensão na fonte, que nesse caso aqui tem um argumento de 41,17, como a gente pode observar no gráfico, e uma amplitude máxima aqui de 77,43 volts. Tá? Então a gente pode observar aqui VA,
VB, né, e o vetor resultante, né, o fasor resultante dessas duas tensões. Tudo bem, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula nós falaremos sobre análise de potência, né, em corrente alternada. Tá bom? Então esse aqui vai ser o tópico da próxima aula. Na parte 1 falaremos sobre dispositivos básicos, potência média e fator de potência. Tá bom? Então muito obrigado pela atenção de vocês. Façam aí as atividades, por gentileza, que vocês vão encontrar no ambiente virtual de aprendizado. Qualquer dúvida podem me procurar no horário de atendimento, todas as quartas-feiras a partir das 16 horas, tá bom? Lá na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, ou podem me mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um ótimo final de semana para vocês e até a semana que vem.